É tão forte essa primeira parte, que vale muito a pena a gente ler os versículos anteriores. Vamos começar a ler do 1 até o 13? Porque aí depois vai vir a segunda parte de 1 Coríntios 10. Bom dia, meninas que entraram depois. Vamos começar a leitura. Diz assim, 1 Coríntios 10. O título na minha Bíblia é Exemplos do Antigo Testamento. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Adjane, eu vou querer que você faça a oração para a gente inicial. Se você tem o hábito de marcar a sua Bíblia aí, marca esse versículo 13. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Você está achando que a sua tentação, a sua provação está muito grande, que você não vai conseguir? A Bíblia nos garante que se a gente está passando por uma provação, é porque eu e você, nós conseguimos suportar. Amém? Jane, ora por nós, por favor. Amém, bom dia. Senhor Deus, obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada pela Tua palavra que nos ensina, nos exorta. Obrigada porque, como lemos, Senhor amado, diante das tentações, nós não estamos só. E o Senhor nos ajuda a suportar e a passar por elas vitoriosas. Porque se o Senhor passou, nós também passaremos, viveremos, mas venceremos. Obrigada, Deus, pela tua bondade e fidelidade dentro de nós, que tem nos transformado dia após dia como mulheres parecidas com o Senhor. Porque é isso que nós queremos ser parecidas com o Senhor. Nós estamos com os olhos fixos no Senhor nessa manhã. Pai, nós sabemos que aquilo que adoramos, nós nos transformamos iguais. Nós não queremos quebrar os ídolos, Senhor. Nós queremos quebrar os altares que não são para o Senhor nas nossas vidas, porque nós queremos adorar o único verdadeiro Deus, que é digno de receber louvor, adoração, rendição. Nós nos rendemos ao Senhor, nós colocamos as nossas armas, Senhor amado, que muitas vezes são carnais, as murmurações, o falso juízo, Senhor amado, a justiça própria. Deus, em nome de Jesus, nós lançamos diante de Ti tudo aquilo que não
que não é bom, que não é parecido com o teu reino. Nós lançamos diante da tua cruz agora, nós lançamos diante do teu altar, Pai, e recebemos do Senhor tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, todo pensamento bom que vem do alto, do Pai das luzes, nós recebemos, Pai, nessa manhã, nessa segunda-feira, como arma para vencer a nossa semana, o nosso dia. Deus, mais uma jornada se inicia, Pai. Mais uma semana se inicia. Deus, e nós queremos caminhar com o Senhor, lado a lado, com as mãos fixas, segurando as tuas, Pai. Segura as nossas mãos naquele momento que a gente se sentir fraca, naquele momento que muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos sós até. Às vezes cada mulher aqui, Senhor, talvez esteja se sentindo só na sua casa, mesmo às vezes em meio a uma multidão, mas nós queremos crer e confiar que o Senhor nos vê. Nós sabemos disso, Pai. Pelos olhos da fé, o Senhor nos vê, o Senhor nos segura no colo muitas vezes. Obrigada, obrigada. Nós te somos gratas, Senhor, nessa manhã, porque contigo somos mais que vencedores, Pai. Em nome de Jesus, entra no lar de cada mulher aqui, Senhor, aquela que estão assistindo também depois. Entra nos lares, Senhor, transforma, restaura, ressignifica, Senhor amado, as dores, as cicatrizes, Pai, que possamos ressignificar tudo isso e ver que o Senhor esteve conosco, Pai. Obrigada pela tua bondade e fidelidade que nos seguirão todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque podemos te chamar de Pai, podemos te chamar de amigo, de leal companheiro e consolador, de amigo confidente. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, que cada mulher experimente de uma porção duradoura do Senhor nessa semana, Pai. Que possa tocar na tua bênção e no teu favor. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por esse tempo tão precioso de ensino, de crescimento. Para a glória do teu nome, nós te bendizemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então? Maio, dia 26. Obrigada, Dijane. Maio, dia 26, o título é Vencendo as suas lutas e mudando de fase. Ale, você pode fazer a leitura para a gente? Posso, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, perfeitamente. E aí eu quero dar um recadinho antes da Lê começar a leitura. Se você entrou por esses dias na devocional, eu acho que ainda faz muito sentido você adquirir o livro. Nós estamos em maio, né? Semana que vem começa junho, estamos caminhando bem para metade do livro. Vale a pena você adquirir, você comprar, porque nós vamos com ele até dezembro, tá bom? Obrigada, Lê, pode ler, por favor. Vencendo as suas lutas e mudando de fase. A tentação é uma prova que revela o nosso caráter e a nossa capacidade de liderança. Assim como Jesus foi tentado naquilo que era sua força, realizar milagres, nós também somos testados nas áreas em que somos mais habilidosos. Moisés, conhecido por sua mansidão, foi tentado pela ira e não pôde entrar na terra prometida. Os nossos dons podem se tornar fraquezas se não forem redimidos e utilizados de acordo com o propósito de Deus. O pecado, que significa errar o alvo, desvia-nos desse propósito. Somos chamados para viver de acordo com o manual do Criador, sem distorcer o uso da vida que ele nos deu. Para vencer o pecado, precisamos de relacionamentos saudáveis, pessoas que nos ajudam a ver as nossas falhas e a superá-las. O isolamento é o maior aliado da tentação. É na comunhão que encontramos cura e forças para resistir. Grandes líderes não se formam sem cicatrizes. Paulo, após suportar muitos desafios, disse: Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Essas marcas são testemunho da nossa resiliência em meio às provas. A tentação, portanto, não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de crescimento e fortalecimento para as próximas fases que Deus tem preparado. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Amém. Obrigada, Ale.
Bom dia, pastora Leia. Estava olhando ela. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Ô, pastora, já estou com saudade do nosso sábado. Como é que a gente faz? A gente recebeu as fotos oficiais e quando a gente vê as imagens, parece que a gente pisa de novo no lugar, né? De vez em quando a gente vai estar lá colocando as fotos e eu quero publicamente agradecer todo mundo de novo. E, em especial, agora, a Juliana, a Giuliana e a Juliana de Padre Bernardo, que vai conseguir fazer a gente pisar de novo lá nas lembranças com vídeos. Juliana, de Padre Bernardo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua semeadura, pelo seu talento, de se juntar com a Ju para poder fazer isso. Muito obrigada. Vocês vão fazer a gente reviver o que a gente viveu lá. Muito obrigada. Ô, gente, tudo aquilo que a gente vive quando a gente se encontra, a gente aprende na Comunidade das Nações que a atmosfera é feita de reunião de pensamentos. Foram vocês que trouxeram aquela atmosfera. Foram vocês que trouxeram aquilo que Deus derramou para nós. Foram vocês que estavam aí, em casa, ou nas atividades do dia a dia, e não conseguiu estar presencialmente, que trouxeram, porque isso dali foi uma atmosfera gerada. Aquilo ali não é coisa pronta, não tem script, eu nunca sei o que vai acontecer, a Eneida nunca sabe o que vai acontecer. Eu vou, daqui a pouco, passar também uma foto da gente, antes de vocês chegarem, quando a gente estava lá no altar, já preparando todas as coisas para poder a gente receber e entender a presença. Que bom ter você aqui nessa segunda-feira, né, ainda sobre o impacto daquilo que vivemos juntos. A gente está pensando em algo bem especial para nos juntarmos dentro do Modeladas, do nosso Congresso de Mulheres, da nossa conferência. Então, se você pudesse organizar para vir para a nossa conferência, venha, porque a gente vai se juntar. A gente vai pensar em alguma coisa para fazermos juntas. Vamos lá, gente. Vamos falar de vencer, de ser poderosa em Deus, de saber que Ele não nos dá além do que podemos suportar. Vamos falar disso, que a gente tem 5h47. Vamos lá. Vencendo as lutas e mudando de fase. Essa devocional, eu estava até falando isso com a bispa esses dias, ela é feita de duas coisas principais que eu tenho percebido até agora aqui nesses mais de 100 dias. Eles sempre dão para nós, os nossos bispos, a clareza de uma dificuldade e algumas chaves para você vencê-las. Se você perceber, todos os textos, os conteúdos, eles começam assim. Porque você vai... cicatrizes é aquilo que os líderes têm. Porque a fraqueza, você vai se encontrar com ela em algumas situações, mas ele sempre termina o conteúdo te dando uma palavra de ânimo de acordo com isso. E aí agora eu quero te falar sobre... Vamos fazer uma brincadeira de separar as palavras que compõem o título dessa devocional. Então, eu separei aqui o verbo vencer. Gente, vencer é só para quem quer e para quem é forte. A vitória não é para quem desiste. A vitória não é para quem é fraca, mimizenta, tetrenta, não. A vitória, vencer, é uma decisão. E é uma decisão de extrema entrega. Porque para você vencer, seja o que for que você esteja passando, você precisa crer que esse é um verbo que lhe acompanha, porque os vitoriosos estão agarrados, abraçados a quem já venceu. E a gente sabe quem venceu. Ele venceu primeiro, ele venceu nossas lutas. A outra palavra é lutas. Quem que nunca passou por elas? Ou quem não está nelas? Sabe qual é a palavra que me veio imediatamente quando eu escrevi a palavra luta? Não estou só, acompanhada. Porque ele nos disse que estaria com a gente todos os dias. Até quando? A consumação dos séculos. É uma promessa. Você nunca está só. E a luta é justamente o lugar onde você precisa saber que você não está sozinha, que ele está com você.
Depois vem a palavra mudança. Sabe para quem, quem tem essa palavra, carrega essa palavra? As corajosas. Porque quem é covarde continua aí, bonita, nessa vidinha aí, sem graça, sem nada acontecendo. A gente fica se conformando. E mudança é para quem quer viver além do que já tem vivido. Mudança é o lugar onde você vai experimentar coisas que só coragem vão te empurrar. E a última palavra é fase. Mudança de fase. Fase é aquela palavra que define o que você quer no futuro, o que você está vivendo agora e o que você viveu algum tempo atrás. Fase são os lugares onde você já pisou e onde você quer pisar. E aí vamos juntar tudo, vencendo as suas lutas e mudando de fase. O que nós estamos sendo convidadas nessa manhã é olhar o título e saber que a gente está tendo aqui o convite de vencer e mudar. Mas ele traz, né, o nosso bispo traz a definição de uma coisa espetacular que é tentação. Bom, gente, quem que não passa por isso, né? E aí o bispo sempre nos ensinou que a gente é tentado naquilo que a gente é bom, ou naquilo que você vai vencer para ajudar os outros. A sua tentação, ela está muito ligada naquilo que você vai viver como propósito. Eu vou fechar um pouquinho só a câmera, porque eu vou abrir a porta aqui para o gatinho. E esse lugar de você vencer a sua tentação, aquilo que você tem como desafio, começa a prestar atenção, porque são maneiras que Deus tem para te revelar que é uma força que você guarda. Aí o bispo fala assim, foi assim com Jesus. Jesus ele foi tentado no deserto justamente naquilo que o ministério dele ia ser como referência. O diabo disse para ele, fez 3 propostas que ele pudesse negar, porque ele estaria negando o poder no milagre. O que é que está sendo correntemente, né, de forma frequentemente, um dado que você tem que vencer, uma tentação que você tem que vencer? Qual é aquele lugar sensível que você fala assim, meu Deus, de novo eu aqui? Não consegui vencer dessa vez. Vai ter horas que você vai olhar e falar, venci, tá? Cala a boca que eu consegui. Mas vai ter horas que você fala assim, ai, meu Deus, não consegui, caí de novo. Qual é essa pauta que você olha e fala assim, gente, tá corriqueiro isso? Quando eu penso que venci, estou eu de novo. É essa área onde Deus está te chamando para você poder ministrar outras mulheres, para você poder abençoar vidas, para você poder ter o seu testemunho. A gente também aprende com o bispo que uma ferida fechada é um ministério aberto. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que naquele lugar onde a gente vai vencer a tentação é o lugar onde o nosso ministério futuro vai estar. Pastora do céu, sabe qual é meu maior pecado? Gastar demais. Eu estou doida que você vença para você me ensinar o que é guardar e ir para o shopping e não comprar nada. Eu tenho uma chave. Quando eu entro no shopping, eu vou com uma venda nos olhos. Pastora, super funciona. Todo mundo me olha estranho, mas eu venço. Não sei qual é a sua ferramenta. Talvez a sua maior tentação esteja na área moral. Você olha pessoas e cobiça, mesmo sendo casado. Gente, eu tenho recebido muitas mulheres que têm dificuldade da fidelidade, e isso precisa ser dito. Isso precisa ser posto na mesa. Isso não é de brincadeira, não. É um lugar que a tentação está ali o tempo todo. Gente, quem luta contra essa tentação, quem vence essa tentação com Deus, sabe que o que eu vou dizer agora, porque eu tenho ouvido isso muito frequentemente. Parece que o cenário fica montado e só falta você chegar. Pastor, eu não fiz absolutamente nada, tudo já estava pronto. A pessoa estava lá esperando, tinha uma palavra que me arrebatou. Você acredita que tinha até presente do que eu estava querendo, pensando de manhã? O diabo vai montar o cenário para você poder cair.
mas deixa eu te dizer, se você vencer, você vai ser aquela que vai nos ajudar a entendermos o que Deus quer. E aí eu trouxe para nós hoje a ilustração disso daqui, porque eu quero que você lembre, todas as vezes que a tentação vier para você, você se lembre que quando você não vencê-la, ou quando você optar em não estar decidindo... Gente, Jesus nos ensinou que vencer a tentação é uma decisão. Você decide pegar esse dardo aqui e jogar. A tentação, segundo o que o bispo está nos ensinando, está atrelado ao pecado. E pecado é errar o alvo. Todas as vezes que você erra o alvo, que é amar a Deus, que é estar na santidade, que é agradá-lo, toda vez que você erra o alvo, você está, na verdade, errando o seu propósito. O alvo, a gente sabe que é adorar, viver de acordo com o que Deus nos disse, mas é, sobretudo, você errar aquilo que Deus tem para o teu nome. Sabe as respostas que você precisa? Está nesse lugar da decisão, da escolha, de você dizer não ao pecado. E foi o que Jesus nos ensinou quando ele estava lá no deserto e o diabo veio e fez propostas para ele. E aí vem esse texto maravilhoso de 1 Coríntios, falando para a gente assim, gente, olha que lindo na mensagem, esse texto no versículo que a Eneida destacou. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará, nunca vai deixar que vocês fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Então, quando eu falo sobre luta, eu falo sobre companhia. Quando eu falo de pecado, eu estou falando da sua decisão nesse dia. Pastora do céu, por que você não falou isso ontem? Eu não teria pecado no negócio que eu fiz aqui que está me martelando. Tá, estou te falando hoje, para você poder se arrepender do seu pecado, pedir perdão e poder vencer quando essa tentação novamente vier, porque ela vai vir. Não se engane, porque ela vai vir. E ela vai vir com força, porque às vezes eu tenho a impressão que toda vez que a gente vence, parece que a sensação que a gente tem no nosso corpo, no nosso espírito, na emoção, parece que fica cada vez maior. Aí as pessoas falam assim para mim, pastora, parece que era mais forte que eu. Então, não é. A palavra está nos dizendo que é sobre medida, a gente só vai enfrentar aquilo que a gente vai saber que é o nosso limite. Então, bonita, nessa segunda-feira, começando em grande estilo, começando com uma verdade absurda para o teu dia, para você ter qualidade de saúde espiritual, para você poder vencer e avançar, eu quero te dizer, você está apta para vencer as suas lutas e mudar de fase. Toda vez que você vence a sua tentação, você muda de fase. Você sabe do que eu estou falando. Você entende e sabe o ponto que cada uma de nós temos que vencer. Todo mundo tem o seu lado mais frágil, que você precisa estar em alerta. E às vezes você fala assim, não, já deu, cansei, não consigo mais vencer isso. Aí você se lembra assim, não é minha não, essa luta é de Deus. Espera aí, deixa eu entregar ele, meu Deus, me ajuda. Aí, na esquina, você vai ter a possibilidade de dizer para a nuvem de testemunhos que você está dizendo não. A tentação, ela está esperando a sua resposta. E ela pode sim, pode ser não. Você consegue identificar qual é a última tentação que você precisa vencer e que está frequentemente perto de você? Então, vamos orar juntas. Vamos orar e colocar diante de Deus o que Ele tem para nós. E antes dessa oração, deixa eu te falar uma coisa que o bispo traz, que para mim foi a coisa pontual, assim, ápice. O diabo vai tentar isolar você. O diabo vai tentar cercar você a fim de que você não dê relatório nem preste contas para ninguém. Porque quando você faz isso, é mais fácil você entrar e sair do pecado.
vencer ou não a tentação não faz diferença, porque você não tem alguém falando para você, ô bonita, acorda para a vida, vai ficar nessa até que dia? Vai ficar aí cobiçando coisas que não são suas até quando? Quando você não tem uma voz e um chinelo para dar na tua bunda, você vai sozinho. Aí o bispo fala assim, para vencer o pecado, precisamos de relacionamentos saudáveis. Pessoas que nos ajudam a ver as nossas falhas e superá-las. O isolamento é o maior aliado da tentação. Ô, gente, se a tentação tem um aliado, é quando você decide caminhar sozinha porque você se acha. Se você continuar sozinha, sem prestar contas a ninguém, a nenhuma liderança, a nenhuma pessoa que você confia, se você continuar nesse lugar, você está deixando a tentação se aliar ao seu isolamento. É na comunhão que encontramos cura e forças para resistir. Quando o nosso discipulado se reúne, e algumas sentem o desejo de compartilhar algumas vitórias ou compartilhar algumas demandas, naquele lugar que a pessoa começa a falar, ou que eu trago alguma impressão espiritual, gente, parece que naquele ajuntamento viram chaves, parece que o ambiente, a atmosfera muda, a gente fica mais forte, a gente fica tocada. Eu quero lhe incentivar a você ter alguém. Pastora, eu não tenho um grupo, aqui na minha igreja não é assim que funciona, ou eu não estou numa igreja que faz assim. Eleja uma pessoa para você poder abrir o seu coração sem filtro. Nós falamos de discipulado no nosso encontro presencial, a importância de você entender que você não não está sozinha, que você não é isolada. A gente falou sobre a importância de sentar à mesa e comer com Jesus como aqueles amados que ele entrega o pão. Ele já está te entregando o pão, mas ele quer saber quem é o teu grupo de discipulado, quem é o seu grupo para chamar de seu, quem que senta à mesa com você, quem é aquela que vai falar assim, amiga, fica tranquila, eu já entendi, você está diante da tentação, né? Vai, pode ir, decide que eu estou aqui segurando você e orando. Ou então você acorda, tem essa devocional e fala assim, quero compartilhar essa palavra com você para fortalecer o seu coração, porque eu sei o tanto que você está batalhando para vencer. Sabe essas palavras? Pois é, você precisa ter aliadas. Você entendeu que o aliado da tentação é você continuar sozinha. Gente, continuar sozinha não tem nada a ver de você ter um grupo, porque lá no nosso discipulado, eventualmente eu vejo umas, sabe ovelhinha? Que vai ali para o meio da cerca, está todo mundo comendo. Aí ela vai, não quero esse grupo, estou cansada. Aí vai lá para a cerca. Aí eu olho para a cerca e falo assim, meu Deus, ali, ó, no perigo, pode vir um lobo comer, deixa eu correr. Aí eu corro. Aí a bonita fala, o quê? Pastora, não estou nesse tempo, não estou nessa frequência. Vontade de pegar o graveto e falar, volta para todo mundo ficar te protegendo, porque você está sozinha. Aí, com muita conversa, a gente vai e ela entende. Aí ela decide voltar, começa a se relacionar, começa a falar, começa a pedir, começa a entregar. É sobre isso que eu estou falando, sobre relacionamento real. Se você, especialmente, está diante de uma missão, saia desse lugar onde você acha que pode sozinha, porque você não pode. A tentação não se vence sozinha. E você vai ser alertada de coisas que você está passando que você nem percebe. Gente, várias meninas do discipulado estiveram a ponto de um precipício, de quase cair, e eu pensar assim, não é possível não, que ela não está vendo. Que essa amizade, que esse sim, que esse negócio, que esse dinheiro, que essa proposta é uma cilada. Não é possível. Aí, quando eu vou lá no privado, eu falo assim, ô, bonita, bora aqui. Por que é mesmo que a gente está entrando nesse negócio? Por que é que você pegou esse dinheiro e fez isso? Aí ela vai e fala assim, pastora, eu não estava vendo isso. Sabe por que não estava? Porque a tentação também está, muitas vezes, no nosso ponto cego. E eu quero orar com você. E quero orar colocando diante do Senhor a tua vida. Vencer, lutar, mudar e ir para a nova fase. Essa é a palavra para a sua segunda-feira. A sua decisão de estar, bonita, você vai se encontrar hoje com você. Você vai se encontrar com essa tentação. Por favor, escolha vencê-lo. Feche os seus olhos.
Apresenta diante de Deus aquilo que você sabe, que só talvez você e o Espírito Santo sabem. Quantas vezes você já pediu perdão por essa tentação que você sempre cai. Tome uma decisão diante do Senhor de você vencer nele, não na força do seu braço, não nas estratégias que você possa elaborar na tua cabeça, mas por causa dele, de você dar a mão para a presença, de você sair daqui com a palavra dentro do teu coração, do teu pensamento, e saber que você não vai ser tentado além do seu limite, mas você sempre vai ter a ajuda dele. Senhor, muito obrigada por essa manhã de segunda-feira. Ó Deus, é a última segunda-feira do mês de maio. Nós vencemos, Senhor. Vencemos o mês 5. E nós somos gratos ao Senhor pela bênção da força. O Senhor nos deu a força para estarmos aqui. Nós te adoramos, te engrandecemos. Te apresentamos esse lugar em que só talvez o Senhor saiba o que cada uma de nós estamos enfrentando diante do pecado. Nós não queremos errar o alvo, Senhor. Nós queremos acertar com nossa posição intencional de dizer, hoje eu decidi fazer o que o meu Deus quer, aquilo que agrada. Eu quero ver o sorriso dele para mim. Eu quero ver hoje e decidir fazer com que o céu olhe para mim e sinta orgulho e dizer, essa filha amada, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Nessa manhã de segunda-feira, nós entregamos o nome da nossa tentação. Nós entregamos nessa oração o nome do lugar onde estamos vulneráveis. E o nome desse lugar do pecado que vira e mexe, entra e sai ano, ele está sempre nos perseguindo. Nós queremos te dizer, Deus, que essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante da tentação e vencer, são oportunidades para sermos cada vez melhores. A gente poder olhar para trás e dizer, não, essa tentação já não faz mais parte da minha vida. Obrigada por ver Jesus no deserto, nessa manhã, e contemplar a vitória dele sobre propostas que o diabo audivelmente fez para ele. Muito obrigada por saber que o teu filho viveu e sentiu o que sentimos quando estamos diante da tentação, diante do pecado. Te adoramos pela tua graça em nós, pela bênção de poder caminhar sabendo que não estamos só, de entrar nas lutas e saber que a tua mão é sobre a nossa vida, que o Senhor nos dá as ferramentas. E quando a gente vence, a gente sabe que já estamos mais fortes para vencer e para poder pisar em novos lugares. Leva cada uma de nós, Senhor, nesse dia de segunda-feira, a vivermos o que o Senhor tem, o propósito para o qual nascemos, e nos habilita a todos os dias acertarmos o alvo de escolher o amor que temos por Ti. Te adoramos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.